Mentiras e verdades. Veja o quanto a mentira pode trazer a ruína de um povo, a ruína de uma nação. Deus escolhe Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito. E, juntamente com o apoio de Arão, seu irmão, depois das pragas, Moisés sai e rumo ao Monte Sinai. No Monte Sinai, juntamente com toda aquela multidão, Deus fala para que Moisés suba ao monte, aonde ele irá entregar as tábuas da lei e a aliança que será feita com o seu povo. Durante esse período, enquanto ele está lá e passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, as pessoas deveriam aguardar o retorno de Moisés. Porém, muitos entre eles começaram a incitar aos demais que Moisés estava morto, que Moisés não voltaria e que eles deveriam fazer um bezerro de ouro para adorar, para festejar, como aquele que os libertou da terra do Egito, das mãos de Faraó. E o que é mais impressionante é que a mentira foi tão grande, tão intensa e tão persuasiva que acabou até Arão, irmão de Moisés, que acompanhou passo a passo cada milagre, cada praga que foi lançada sobre o Egito, e como Deus libertou todo o povo, fazendo com que até passasse a seco pelo mar vermelho. Arão se deixou ser levado a ponto de ele pegar as joias e fazer ele com suas próprias mãos o bezerro de ouro, para que o povo de Israel, o povo de Deus, que foi libertado da terra do Egito, adorasse. Veja a que nível a fake news nesse tempo chegou. A gente sabe que é bem provável que entre eles existia aqueles que permaneciam fiel, mas no todo o povo se corrompeu de tal forma que Deus ele se irritou e disse a Moisés: eis que o povo está adorando outros deuses. Caiu na rebeldia, na desobediência e me afronta. Deixai que eu destrua todos eles para fazer de ti uma grande nação e da sua descendência. Moisés não tinha visto, não tinha escutado nada, mas crendo no que Deus estava falando, uma vez que Deus sabe de todas as coisas, Moisés intercede a Deus por esse povo, clama a Deus por esse povo, para que ele não faça isso. Moisés, ao descer do monte, com as tábuas de pedra dos 10 mandamentos, sobre o Monte Sinai, ao descer, vendo aquela cena, ele lança as pedras da aliança, as tábuas da aliança da lei, no chão, quebra-as e fica revoltado. Pega o bezerro de ouro, destrói, indaga seu irmão o que foi que tu fizeste. E aí o povo fica sem saber o que fazer. O que ocorre? Moisés destrói e diz: aquele que é do Senhor, passe para o meu lado. Aquele que é do Senhor, passe do meu lado. Ou seja, aquele que do seu espírito íntimo, mesmo sendo o Senhor, chegou a se corromper como o próprio Arão, tinha a oportunidade agora de passar, se arrepender dos seus pecados e passar para o lado do Senhor. E assim muitos deles fizeram. Depois disso, Moisés disse: aquele que de fato é do Senhor, cada um tome a sua navalha, sua faca, sua espada
e mate todos aqueles que são contra o Senhor. E aí aconteceu, não é? A destruição daqueles que colocaram a nação em rebeldia contra Deus. Quero trazer esse relato aqui para fazer uma pequena reflexão sobre o poder da mentira. Eles sempre têm aquelas pessoas com espírito de liderança, com poder de persuasão. Estes fizeram com que os demais acreditassem que Moisés não voltaria do Monte Sinai. Fizeram acreditar até que Moisés estaria morto e que o Deus deles, que tinha tirado eles, tinha livrado eles do Egito, Deus deles, que tinha enviado as pragas para o Egito, tinha uma semelhança de um animal, de um bezerro. Por isso que fizeram o bezerro de ouro e assim adoraram. Gente, como é possível? Como é possível? A mentira repetida várias vezes, infelizmente, é capaz de levar as pessoas a acreditarem nela. Para você ver o tamanho da mentira, você vê que tinha pessoas de Deus ali, pessoas sinceras, e mesmo assim se dobraram, creram na mentira como uma verdade. Pergunta: Moisés estava morto? Não. Moisés não ia descer mais? Não. Moisés não estava morto, Moisés foi cumprir seu propósito e Moisés iria descer. Porém, os que não sabiam, os que achavam no seu achismo, incitou as pessoas a acreditarem no seu achismo como fosse uma verdade absoluta, a ponto de fazer com que eles viessem a cometer idolatria, algo abominável ao Eterno, aos olhos de Deus Todo-Poderoso, a ponto de Deus se irritar e querer destruir todos eles de uma só vez. Moisés intercedeu e pela intercessão de Moisés, Deus não fez isso. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um cenário político com uma gigantesca polarização. E aí a gente vê uma propaganda de mentira de um lado ferrenho, aonde faz com que uma pessoa que não é genocida seja passada por genocida. Uma pessoa que não é homofóbica seja passada por homofóbica. Uma pessoa que não é racista seja passada por como fosse uma pessoa racista. Uma pessoa que não é contra as mulheres, que se passe como uma pessoa que seja contra as mulheres. Uma pessoa que não é pedófilo, detesta a pedofilia, combate todas essas partes que eu te falei, atribui que ele é pedófilo. Um homem que trabalhou e tem feito o Brasil crescer economicamente diante do cenário da pandemia que tivemos, diante do cenário de guerra que tivemos, ele tem feito o Brasil, com sua gestão naturalmente, com seus ministros, crescer. E entre os países do mundo, ele está em destaque. E aí tem aquele grupo que vai fazer com que as pessoas de bom coração, de boa índole, de boa fé, tementes a Deus, creiam na mentira. A tal ponto de propagarem também a mentira em defesa de um candidato que foi condenado pelos roubos que fez à nação brasileira, bem como, além dele, os seus ministros, os presidentes que ele selecionou para determinados ministérios. Gente, isso é algo terrível. Eu fazendo uma reflexão sobre esse episódio de Moisés no Monte Sinai e o povo que se rebelou a tal ponto de fazer com que os demais se prostrassem e adorassem ao bezerro de ouro e enxergassem no bezerro de ouro o Deus que tinha tirado eles das mãos de Faraó, da escravidão, que é uma mentira terrível. Você vê agora, aqui eu sou nordestino, no Nordeste principalmente, as políticas do governo do PT
mentindo, constantemente levando pessoas trabalhadoras, pessoas sofridas, pessoas sinceras, pessoas de honra, pessoas de caráter, pessoas tementes a Deus, tem feito com que estas pessoas caiam na mentira, ande na mentira, propague a mentira, de tal forma que muitas destas pessoas não conseguem nem raciocinar, nem analisar, nem questionar. Será que realmente Jair Messias Bolsonaro não fez nada? Será que é verdade quando fala que ele é genocida? Muitas das pessoas que nem questionam isso, nem sabem o significado da palavra genocida, mas sai propagando. Muitos nem sabem o significado da palavra homofobia e sai dizendo que ele é homofóbico. Sabe por quê? Por acreditar nestes que têm um poder de liderança e poder de persuasão. Assim como o povo de Israel creram naqueles que tinham poder de liderança e de persuasão e fizeram com que eles acreditassem que o bezerro de ouro foi o Deus que tirou eles do Egito, que Moisés estava morto e por isso, portanto, não voltaria do Monte Sinai. Percebem? Isso é muito importante e eu meditando na palavra, falando, Senhor, liberta o nosso Brasil. Senhor, tira as escamas das pessoas que servem ao Senhor, que amam ao Senhor. Perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, sara a nossa nação, sara o nosso povo. O nosso povo tem pecado contra o Senhor, mas perdoa os nossos pecados. Não permite, Senhor, que estes que se cegam façam com que a nação venha ser vítima da maldição, receber a maldição causada pela destruição deste partido das trevas, o PT, pois já provou que foi o partido das trevas, que é de encontro os princípios da palavra do Eterno, da palavra do Senhor, que promove claramente, escancaradamente, Senhor, livra a nossa nação, pois o Brasil é do Senhor. E ao orar, ao clamar a Deus, ou pedir essas bênçãos e meditar na palavra, o Senhor foi me dar essa palavra. Mas, dentro dessa palavra, a gente vê o final. O final é que Moisés estava vivo, Moisés desce e Moisés destrói a mentira, primeiro, que ele estava morto, a mentira que ele não ia descer, e a outra mentira, que o Deus que livrou o seu povo das mãos de Faraó, da escravidão, era um bezerro. Ele destrói o bezerro imediatamente. A mentira cai por terra. Da mesma forma, em nome de Jesus, as mentiras levantadas a respeito do presidente Bolsonaro cairão por terra, porque tem uma igreja que está orando no Brasil. Existe igreja, existem vários pastores, existem vários irmãos de diversas denominações que estão orando pela paz de nossa nação, pelo progresso da nossa nação, pela ordem da nossa nação. E por conta disso, em nome de Jesus, não é a mentira que vai prevalecer, mas é a verdade, porque esta nação é do Senhor. Esta nação é do Senhor. E em nome de Jesus, todo o principado que tem se levantado para usar as autoridades, para defender censura, agirem de maneira com ditaduras, promover mentiras a respeito do presidente Jair Messias Bolsonaro, em nome de Jesus, todo tipo de mentira vai cair por terra, porque maior é o Senhor. Assim como Moisés estava vivo, o Senhor está vivo. Assim como o Senhor não permitiu que o seu povo fosse destruído porque atendeu a oração de Moisés, Deus está atendendo as minhas orações. Deus está atendendo as suas orações. Você que é pastor, você que é profeta, você que é apóstolo, você que é servo de todos os níveis ministeriais,
você que é a ovelha do Eterno, Deus está ouvindo o seu clamor. Porque se você clama é porque você tem visão espiritual. E é a você, pelo clamor da igreja, como todos nós, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, Deus está atendendo ao nosso clamor. E o Brasil não terá sua cor mudada, nem na teoria e nem na prática. O Brasil que é do Senhor continuará nas mãos do Senhor e não vai passar para as mãos de nenhum Exu, de nenhum tranca-rua, de nenhum tipo de entidade fora do Eterno. Porque o Eterno é sobre todos, está sobre todos. Como Moisés, a igreja ora. Como Deus atendeu a prece de Moisés e não destruiu a nação, por conta da oração da igreja, Deus não vai deixar o Brasil cair em maldição pela fé, pela intercessão da igreja, do corpo físico, do corpo humano que está orando nas madrugadas, de manhã, de tarde, de noite, constantemente, há clamor aqui no Brasil para a glória de Deus. E dessa mesma forma, como é espiritual, o nível da luta que atinge na escala física, e como a palavra diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, o Senhor está atendendo, meus irmãos. O Senhor está atendendo a sua oração, minha irmã. Você que é idosa, o senhor que é idoso, a senhora que é idosa, todos os níveis, Deus está atendendo a prece dos seus servos. E concede a nossa vitória, não vai deixar o nosso país se transformar em um mar vermelho de sangue. Não, mas será verde, esperança, amarelo, progresso, riqueza, prosperidade. O Senhor abençoará a nossa nação. O Senhor abençoará mais uma vez a nossa nação. Para quê? Principalmente, agora veja essa, principalmente para que toda a igreja do Senhor venha viver um reavivamento como nunca viveu na história do Brasil. E que este reavivamento espiritual seja expandido para as outras nações. Porque Cristo Jesus está às portas para retornar. Breve ele voltará. E aí, você que ainda não teve a oportunidade de se lançar, de se dedicar ao Senhor, esta será a sua última oportunidade. Em um tempo de paz no Brasil, para você se consagrar, para você ser revestido do Espírito Santo, para você proclamar a tempo e fora de tempo que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, com toda a liberdade, com todo o gás, com toda a força, com toda a unção, com todo o poder em nome de Jesus. Agora é o momento. Você que não se converteu, você deve se converter. Porque assim como aquelas pessoas foram destruídas, aquelas pessoas que não passaram para o lado do Senhor no tempo da história de Moisés, estes que não passaram e foram destruídos com a autorização do Senhor, é verdade que a igreja não vai pegar armas para matar ninguém. Ponto, isso é fato. Mas uma coisa é certa, fogo do céu vai descer e vai destruir todos aqueles que não passarem para o lado do Senhor. Por isso, fica aqui o meu apelo. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados, enquanto há tempo. Enquanto você pode encontrar o Senhor. Enquanto o Evangelho está à porta, enquanto Cristo está batendo na porta do seu coração, arrependei-vos e crede no Evangelho. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E viva o reino de Deus aqui na terra, como instrumento nas mãos de Deus para fazer também discípulos. Fazer discípulos, porque o Rei está voltando. O Rei breve voltará. Breve voltará. Por isso, finalizo com este vídeo dizendo, meus irmãos, continue na oração, continue conscientizando por meio de fatos as pessoas que não voltaram no primeiro turno, para que, em nome de Jesus, estas pessoas sejam um instrumento de Deus para abençoar a nossa nação com seu voto, para que também as bênçãos de Deus recaia
sobre elas. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso querido Brasil, em nome do Senhor Jesus.